Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo Petró, advogado, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o pagamento do INSS por conta própria. Afinal, quanto que você tem que pagar? Qual a diferença entre contribuinte facultativo, contribuinte individual, alíquota de 11%, 20%, enfim. Tudo isso vou explicar para vocês aqui no vídeo de hoje, mas antes, caso ainda não sejam inscritos aqui no canal, por favor se inscrevam. Também curtam esse vídeo, isso é super importante aqui para o nosso trabalho, então caso consiga curtir agora no comecinho, já agradeço muito. Ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações aqui do canal e caso tenha Instagram, nos siga lá Petró Advocacia, tá certo? Pessoal, então vamos lá falar sobre pagamento do INSS, porque eu sei que é uma dúvida super frequente. Mas antes, coloque aqui nos comentários abaixo deste vídeo de qual cidade que você está falando, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Pagamento por conta própria do INSS basicamente funciona da seguinte forma. Você que não trabalha de carteira assinada, você pode pagar INSS ou é obrigado a pagar INSS. E aqui nós vamos dividir já, então, dois grupos. Nós temos o grupo do contribuinte individual e o grupo do contribuinte facultativo. Vamos começar por quem é obrigado a pagar INSS, porque sim, mesmo que você não exerça uma atividade de carteira assinada, você tem que pagar o INSS caso tenha alguma atividade. Então você é autônomo, você que trabalha em uma empresa, você que é dono de uma empresa, você que trabalha por conta própria, enfim, você tem que pagar o seu INSS. É algo que está na lei, é algo que é obrigatório. E daí então surge aquela dúvida, quanto que eu tenho que pagar? E bom, nós temos duas formas de você pagar o INSS. Nós temos a forma do contribuinte individual 11% e o contribuinte individual 20%. Então, via de regra, nós temos estas duas formas aqui. Qual é a diferença? 11%, quando você paga, você gera a sua guia de pagamento no site da Receita Federal, quando você gera a sua guia de pagamento no carnê do INSS, você tem que pagar os 11% caso você pague apenas uma contribuição pelo salário mínimo. Então você que vai lá e quer se aposentar pelo salário mínimo apenas, você não está preocupado em aumentar o valor do seu salário e sim está preocupado em pagar o mínimo possível todo mês, você poderá pagar com 11%. E o contribuinte individual 11% vai lhe dar direito a qualquer tipo de benefício, aposentadoria por idade, auxílio-doença, direito a deixar pensão por morte, enfim. Só que você não vai conseguir se aposentar de forma antecipada. E o que é de forma antecipada? É a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, que pode ser uma aposentadoria pelo direito adquirido, uma aposentadoria proporcional, uma aposentadoria também em relação ao pedágio de 50%, 100%, enfim. É a aposentadoria por tempo de contribuição. Você, pagando 11%, só vai se aposentar por idade. E daí, a aposentadoria por idade, agora em 2023, é de 65 anos de idade para o homem e 15 anos de contribuição, e 62 anos de idade para a mulher e 15 anos de contribuição, tá bom? Bom, o pagamento individual, 11%, então, ele tem um código de pagamento que é o 1163. E o 1163 hoje, 11%, de um salário mínimo, lembrando que o salário mínimo agora em maio aumentou para R$ 1.320, então passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, aumentou R$ 18 então, esse valor você vai pagar 11%. Então 11% de 1.320 é R$ 145,20. Esse é o menor valor que você poderá pagar de INSS como contribuinte individual, 11%. Caso você queira pagar um valor maior do que um salário mínimo, ou mesmo você quer pagar um salário mínimo, só que deseja se aposentar antes da aposentadoria por idade, então você tem condições de se aposentar de outra forma, pelo pedágio de 50%, 100%, enfim, você poderá pagar 20%. E aí não é só em relação ao salário mínimo. Você pode pagar 20% do salário mínimo até 20% do teto da Previdência. Então, 20% do salário mínimo, que hoje está em R$ 264, então você tem que pagar R$ 264 por mês, até
20% do teto da Previdência, que o teto é R$ 7.507,49, ou seja, você estaria pagando ali por mês uma contribuição de R$ 1.501,49. Então, é uma diferença. Você pagar de R$ 264 para R$ 1.501. Você, como contribuinte individual, poderá fazer o seu pagamento desta forma. Aí então você está se decidindo, você já sabe que tem que pagar, você exerce uma atividade e sabe agora, já que viu esse vídeo, você sabe que tem que pagar o seu INSS, você se pergunta, mas qual o valor que eu tenho que pagar? Primeira coisa, não tem obviamente como dar exatamente a resposta ao seu caso, mas eu tenho que fazer algumas observações aqui. Não é de forma obrigatória, não é regra que você, pagando o teto do INSS, que você vai receber o teto. Na verdade, hoje é quase impossível alguém receber o teto do INSS. Então eu vejo aqui nas consultas, eu vejo aqui nos comentários, as pessoas falando, pague os últimos 3 anos antes de se aposentar pelo teto, que você vai se aposentar pelo teto. Não é assim. Hoje, para você se aposentar, você tem que pensar que o cálculo do INSS é uma média de todas as suas contribuições de julho de 94 até o momento de pedir a sua aposentadoria. Então, se é uma média, se você pagar 1, 2, 3 anos pelo teto, não quer dizer que você vai se aposentar pelo teto. Então, você tem que pagar um valor condizente. Claro, a sua situação financeira, a sua atividade também, o que você produz, o que você vende de serviços, de produtos. Então você tem que ter uma situação condizente à sua atividade e também, claro, escolher o melhor valor. E essa escolha do melhor valor poderá ser feita tanto para o contribuinte individual como para o contribuinte facultativo, que nós já vamos falar, através de um planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é super importante porque é possível analisar toda a sua vida contributiva, então desde lá o seu primeiro mês como trabalho, a primeira vez que você contribuiu para o INSS e projetar todas as suas contribuições mês a mês daqui para frente até você conseguir a sua aposentadoria. E é através de um planejamento previdenciário que você poderá ter um maior controle, principalmente você que paga o seu próprio INSS, você poderá ter um maior controle de quanto que vai pagar e quanto que vai receber lá na frente da INSS, bem como quanto que você vai gastar ao longo da sua vida. Então, o planejamento previdenciário é super importante, eu indico que vocês realizem. Então, a dica que eu deixo é você consultar com um advogado previdenciário da sua confiança para realizar um bom planejamento previdenciário. Então, consulte com o advogado e, como vocês sempre perguntam, primeiro link aqui da descrição está o WhatsApp aqui do escritório. Você poderá então clicar neste link, agendar o seu atendimento. Seu atendimento será feito por mim, por chamada de vídeo ou telefonema, e não importa de qual lugar você esteja falando, tá certo? Voltando, pessoal, para falar então do contribuinte facultativo. Se o contribuinte individual, aqui nesse caso, ele é obrigado a pagar o INSS, o facultativo, como o próprio nome diz, facultativo, tem a faculdade, tem a escolha. Nesse caso, então, o facultativo ele tem a escolha de pagar ou não o INSS. Basicamente, aquela pessoa que não exerce uma atividade, é aquele brasileiro que mora fora do país, é aquela dona de casa, enfim, você não tem a obrigação de pagar o INSS, mas você pode pagar o INSS para ficar segurado, tanto para receber uma aposentadoria lá na frente, como também para receber um auxílio-doença, deixar pensão por morte e por aí vai. O facultativo ele segue a mesma lógica do individual em relação aos valores. Então nós temos 11% e 20%. Só que daí então no contribuinte facultativo você não tem essa obrigação. Caso você escolha pagar como contribuinte facultativo 11%, o código de pagamento é o 1473. E este código de pagamento vai lhe dar direito a pagar o INSS todo mês. Esse INSS será pago pelo valor de um salário mínimo apenas, só vai contar para a aposentadoria por idade, não vai contar para uma aposentadoria antecipada e é voltado para quem vai se aposentar por idade mesmo. E o valor é aquele, 11% do salário mínimo, que dá o valor então de R$ 145,20. Agora, caso você queira pagar um salário mínimo para se aposentar mais cedo ou pagar mais do que um salário mínimo, pagar até o teto, aí você poderá pagar então pelo valor então, que começa numa alíquota de 20%, começa a pagar ali o valor de R$ 264 por mês,
que vai até R$ 1.501 por mês, e o código de pagamento é o 1406. E como eu falei para vocês, a relação do planejamento previdenciário aqui, que é super importante para que você consiga o melhor benefício possível. Não saia pagando INSS de qualquer maneira, porque por muitas vezes, quando é analisada a situação, é possível chegar à conclusão de que pagando um valor intermediário você já vai conseguir um bom benefício lá na frente, que no seu caso não adianta pagar um valor muito alto de INSS, ou que você pagar o mínimo de INSS todo mês vai lhe prejudicar muito. Então, primeiramente, faça um planejamento previdenciário antes de começar a pagar o seu INSS, tá certo? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, ative o sininho que está aqui abaixo e nos siga no Instagram. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.